Mais uma vez, boa tarde, senhor Sérgio. Boa tarde. Bom, nessa nova ação penal, e hoje faremos o interrogatório, a acusação é de pagamentos indevidos pela Carioca, que circunscrita a Carioca, em razão de várias obras que foram realizadas na época que o senhor era governador. Então, obras do metrô, do Maracanã, do PAC, eu não lembro agora se Arca Metropolitano também. Enfim. Mas, enfim, são pagamentos na ação anterior falamos da Andrade Gutierrez, e agora seriam pagamentos por parte de representantes da Carioca Engenharia. Então, o senhor sabe que aqui foram ouvidos como colaboradores pessoas da Carioca Engenharia, também foi ouvido como acusado, como réu e colaborador, o senhor Ricardo Pernambuco, enfim. E as nomes da Carioca Engenharia afirmaram que foi instituído um pagamento, uma cobrança de vantagem devida na época do seu governo em razão dessas obras. Inicialmente seria de 5% a colaboração, houve uma negociação, R$200 mil por mês. A partir do momento que iniciou-se a obra do metrô, teria pulado para 500 mil por mês. Faz, inclusive, referência a uma cobrança no final do seu governo, na verdade, depois do senhor sai do governo, uma cobrança de R$12 milhões, que teria sido acertado um pagamento final de R$8 milhões, que a forma de pagamento teria sido para campanhas políticas e para partidos coligados. Bom, em resumo, é isso. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer em relação a isso. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, doutora Fabiana. Boa tarde a todos. Boa tarde, à imprensa. E aos advogados. Respondendo objetivamente ao senhor, em relação a essa afirmação da propina, é mais uma vez uma mentira de um delator, nesse caso um delator que se beneficiou de provas que ele apresentou em outro caso, na Petrobras, com materialidade, com provas, e que enveredou também para o Rio de Janeiro, afirmando ter assuntos de propina no Rio de Janeiro, que é uma grande mentira. É um caso parecido com outra construtora, que aqui foi objeto de análise pelo senhor, que foi a Andrade Gutierrez. Também pega nas transações da Petrobras e traz o assunto para cá, para o Rio de Janeiro. Não é verdade, eu vou dizer objetivamente. O senhor Ricardo Bacose, ele, por exemplo, fala em propina, e que a propina tem a ver com as obras do Arco Metropolitano, do PAC da Rocinha e do metrô. Se levar em consideração que o dinheiro pago pela Carioca Engenharia é verdadeiro, os R$39 milhões, basta verificar, e não é verdade, basta verificar o faturamento da Carioca Engenharia no metrô, por exemplo, chegou a mais de R$1 bilhão e R$200 milhões, R$1 bilhão e R$300 milhões. No PAC das favelas, mais de R$100 milhões, com certeza. No Arco Metropolitano, responsável pelo lote 2, em torno de 180, R$200 milhões. 39 milhões não batem. Quer dizer, só no metrô, 5% seriam 75 milhões, doutor Marcelo. Então, aqui se desfaz essa falsa afirmação de propina de 5%. Não houve propina. O que houve foi apoio a campanhas eleitorais, que em parte do processo ele assume, ele diz que pôs dinheiro em campanhas, mas tenta vincular a propina. Isso foi em 2006, se eu não me engano, não é isso? Ou para a campanha, antes de se assumir? Aí que ele está mentindo, porque ele deu dinheiro para as campanhas eleitorais de 2006, de 2008, de 2010, de 2012, de 2014, as campanhas de 2008 e 2012, campanhas municipais que eu era responsável. Essas idas do Bezerra à Carioca Engenharia, que não é verdade que sejam mensais, de 200, 500 mil reais, mas as eventuais idas dele à Carioca Engenharia foram todas para pegar recursos de Caixa 2 de campanha eleitoral.
Agora surge um novo delator, o senhor Carlos Miranda, condenado a 47 anos pelo senhor e pelo doutor Moro, a 13 meses preso. Espontaneamente vem e diz que fazia parte de uma organização criminosa, um delator e traidor, mentiroso, e nunca participou de nenhuma reunião, nunca houve nenhuma reunião entre o senhor Carlos Miranda e qualquer empreiteiro comigo. E aí eu vejo no processo outra mentira do senhor Ricardo Bacóizer. Ele diz que houve uma reunião entre mim, ele e o senhor Carlos Miranda, fato que nunca existiu, eu posso lhe assegurar, em abril de 2014, no meu escritório. Em abril de 2014 eu não tinha escritório no Leblon. Você está falando daquela reunião que ele se refere. Que cobraria os 12 milhões? Exatamente. Eu não tinha escritório no Leblon. Eu só passei a ter escritório no Leblon, creio que em junho. Então, não tinha escritório em outro lugar? Não tinha escritório. Eu saí do governo dia 4 de abril de 2014 e só fui abrir o escritório em junho. Então, em abril, essa reunião não houve em escritório nenhum. E eu nunca estive, em momento algum da minha vida, com Ricardo Bacóizer, Pernambuco Bacóizer, e Carlos Miranda. Nunca houve. E aí vejo que o senhor Carlos Miranda, ele fala, e quando perguntado corretamente pelo senhor, mas qual é a prova, qual é a razão, a fonte é o Sérgio Cabral. Eu sou a fonte dele. É um processo tão kafkiano, porque eu estou dizendo que é mentira. E ele se posiciona como gerente financeiro de uma organização criminosa. Ele era, como eu já disse, um mero funcionário meu. Você está falando do Carlos Miranda. Um amarra-cachorro que fazia um serviço para mim. Ele nunca participou de nenhuma reunião com o Bacóizer, nem com... Já que o senhor tocou na questão da importância do trabalho dele, eu perguntei isso aqui, porque eu tive uma reunião com ele, na verdade um interrogatório, claro. Depois da semana passada que o senhor falou exatamente isso, que ele era um amarra-cachorro que fazia trabalhos não relevantes. Ele disse aqui, nesse processo agora, né, ao ser interrogado, que ele cuidava dos seus saldos bancários, que ele cuidava de fazer imposto de renda dos senhores, pessoas da sua família, enfim, ele cuidava disso. Você não acha que isso é uma função importante, relevante, não apenas, não tão Eu vou explicar para o senhor. Ele fazia o imposto de renda, que é uma coisa absolutamente simples de se fazer, não é? Durante vários anos, não só o meu imposto de renda, da família dele, da mãe dele, dos irmãos, do irmão, da mulher, de todo mundo. Isso não tem nada a ver. Era um rapaz, digamos assim, de uma função de obedecer ordens minhas para pagar recursos à minha avó, à minha família. Vai buscar o recurso lá na empresa Carioca Engenharia, mas eu não dava satisfação se ia para o partido A, partido B ou partido C. Pague uma conta minha pessoal. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa que controla suas contas, saldos de conta, ele disse que por vários anos, eu queria saber quanto tinha num banco, era só perguntar a ele que ele tinha todas as informações. Não, mas eu tinha também a secretária, eu tinha a minha chefe de gabinete, eu não tinha só ele para me dar essas informações. Não tinha só ele. O que eu quero dizer, doutor Marcelo, é que ele, depois de 47 anos de condenação e 13 meses preso, conseguiu convencer veracidade, que basta apontar o dedo para mim e dizer que foi propina, que ganha o prêmio da delação. Ele não tem nenhuma prova. O que eu pergunto é o seguinte: cadê a prova do senhor Carlos Miranda que ele diga não foi propina? No caso que envolve o secretário de Saúde, ele se contradiz com outro delator, o César Romero, e que houve uma reunião e que ele participou. Ele nunca participou de reunião nenhuma. Aí no caso aqui da Carioca, ele diz que foi informado por mim. O Bacóizer diz, o Ricardo Bacóizer, que ele participou da reunião. Ele já disse que não, porque nunca houve essa reunião. Então o que eu quero dizer é o seguinte: ele se convenceu
que para ele se safar, basta dizer que foi propina e que ele fez parte de uma organização criminosa. Agora, prova material nenhuma. Entendi. Você está dizendo que ele está mentindo porque ele quer benefício. É evidente. E é o seguinte, doutor Marcelo, me apresente a prova. Estou confirmando aqui para o senhor. Não, eu li o processo, que o senhor tem me cobrado uma objetividade em relação ao processo. Não havia escritório em abril. Os 39 milhões que supostamente foram pagos pela Carioca Engenharia ou por dinheiro de contribuição oficial de campanha ou por o que eles dizem que é propina. Eu nunca recebi propina nenhuma da Carioca Engenharia, nem de empresa nenhuma, e foi recursos de campanha, e não chega a esse valor de 39 milhões, que não correspondem, em hipótese alguma, ao que a Carioca Engenharia faturou no meu governo. A Carioca Engenharia teve dois momentos em que a Carioca Engenharia ela participou de vários governos, da Rosinha, do Garotinho, fez serviços, fez o Sambódromo do governo Brizola, fez os CIEPs, foi a que mais fez CIEP. No meu governo, ela fez o metrô, ela fez junto com outras empresas, né? E como eu disse ao senhor, o que me motivava e o que me motiva é a realização. Eu tenho orgulho de dizer para o senhor o seguinte: foram 8 governadores anteriores a mim e 32 anos de governadores, e eu fiz mais metrô em 8 anos do que todos eles juntos. Se pegar o Faria Lima, o Chagas Freitas, o Brizola, o Moreira Franco, o Brizola, o Marcelo Alencar, o Garotinho, a Rosinha, esses 8 governadores fizeram menos metrô do que eu. Isso é que me importa. Eu não discuti a propina. E certamente para o senhor, não é nem verossímil, o senhor certamente há de concordar comigo, que um empreiteiro diga que deu ajuda na campanha de 2006 e ponto final. Não é verdade. Eu estou assumindo perante o senhor que esses recursos que foram pegos com essa senhora Tânia Fontinelli, que eu não conheço, com esse senhor Mantuano, que eu também não conheço, na Carioca Engenharia, foram recursos para Caixa 2 de campanha eleitoral, que eu peço desculpas à população por ter feito uso de Caixa 2, que era uma prática, e ter feito uso pessoal do recurso de Caixa 2 e da sobra do recurso de Caixa 2. Agora propina... Esses recolhimentos, segundo o que se diz aqui, nesse processo, eles eram regulares, e não só em épocas de campanha, eram constantes. Em época de ano de campanha e ano que não tinha campanha. Eu explico ao senhor. Campanha eleitoral não se dá apenas no ano de campanha. A campanha eleitoral se dá também em ano ímpar. Né? Não são apenas os anos pares. Né? E não é essa regularidade mensal, isso é mentira deles. Eu não posso, passaram-se os anos, eu não posso precisar efetivamente... Né? Agora você vê, no caso da Carioca Engenharia, da Andrade Gutierrez, que foi outro processo, eles apontam 2 entradas do Carlos Miranda e sei lá quantas entradas do Bezerra, 5, 6. Eu não sei quantas entradas tem da Carioca Engenharia, dessas pessoas lá na empresa. Mas o que eu estou afirmando para o senhor é que, e ao povo do Rio de Janeiro, e ao povo brasileiro, é que eu não pedi propina. Eu não sentei com o Ricardo Bacó e disse: olha, Ricardo, sabe aquele contrato que você tinha de 98, assinado no apagar das luzes do governo Marcelo Alencar, que a Carioca Engenharia ganhou lá com outras empresas, Queiroz Galvão, o direito de fazer a linha 4 do metrô. Sabe aquele contrato? Nós vamos fazer aqui uma negociata, eu vou pegar... Não. Eu chamei o Ricardo Bacóis, eu chamei os outros empresários, vamos fazer o metrô. Vamos fazer o metrô. E vamos ao encontro das pessoas. Deixa eu perguntar uma outra coisa para o senhor. Na justiça, quando alguém tem uma situação, né, posta, suspeita contra você, tem elementos aqui, é uma presunção que é relativa, mas é uma presunção que tem alguma coisa errada aqui. A pessoa vem e você vê, não, isso aí na verdade é uma outra coisa. Né? Então espera-se que quem traz uma alegação dessa, como o senhor está dizendo que na verdade foram contribuições para a campanha, se traga alguma prova, algum elemento. O senhor teria como provar, por exemplo, se foi 200 mil por mês, como gastou esse dinheiro, ainda que não os 200, mas... Excelência, isso implicaria em citar todos os companheiros meus
de todas as lutas políticas que nós realizamos ao longo dessa jornada de... Mas o senhor compreende que o senhor torna mais difícil? Eu compreendo, perfeitamente. Eu concordo com o senhor, e a minha posição aqui é exatamente de receber dados, receber informações para chegar a uma conclusão. Eu concordo. Mas o senhor torna, enfim, eu afirmo, não colabora muito com esse processo de construção do raciocínio. Eu afirmo ao senhor que fiz consumo pessoal desses recursos, né? E afirmo ao senhor que fiz muito uso nas campanhas eleitorais minhas e de outros. Doutor Marcelo, volto a dizer, quando a gente vê, por exemplo, a delação da Carioca Engenharia em relação a outros, ela prova lá, eu fiz um depósito no banco tal, eu fiz um depósito para o executivo fulano de tal, para o político X, Y. Para mim não tem prova nenhuma, porque eu estou afirmando para o senhor, foi caixa 2 o tempo inteiro. A Carioca Engenharia não me deu recurso só em 2006 oficialmente, ela me deu recurso em 2007 para preparar a campanha de 2008, em 2008 foi uma campanha importante em todas as cidades do estado, em 2009 para preparar a campanha de 2010, a política... Aquilo que eu disse para o senhor, aqui no Brasil a gente constrói uma solução em que o empresário, na época, eu não posso dar esse recurso porque ou não me convém oficialmente, ou estoura o meu percentual que a lei permite. E eu tenho o Brasil inteiro para atender, etc. Então, esses são fatos que eu assumo para o senhor que foram verdadeiros, mas eu garanto ao senhor que eu não consigo me imaginar sentando diante da Carioca Engenharia, discutindo o arco metropolitano, o lote 2 do arco, para discutir propina. Eu jamais deleguei, eu sei que citou-se aqui o Wilson Carlos. O Wilson Carlos nunca tratou disso na vida. É uma covardia com o Wilson Carlos. Ele nunca tratou absolutamente de nada em relação à questão de recursos, inclusive de campanha, porque eu tratava diretamente com os empresários. Na época de campanha e pré-campanha, e não era vinculado à obra. Então você me dá uma obra que eu te dou, que o senhor já me perguntou uma vez. Imagina, até porque verifica-se aqui que pelo valor assumido pela Carioca que tenha me dado, que o próprio Ministério Público me acusa de 39 milhões, está muito aquém de 5% do faturamento da Carioca, se somar metrô, arco metropolitano e Parque das Favelas. O que eu fiz, muitas vezes sim, com eles, foi visitar a obra. Eu me lembro de uma situação surreal no arco metropolitano, em que eu cheguei e tinham máquinas, grandes máquinas, imagina, 70 quilômetros de estrada virgem, nas costas da Baixada Fluminense, né? E cheguei lá, tinham muitas máquinas de um lado e muitas máquinas do outro, e um mini acampamento preparado para a minha chegada, com um mapa para me mostrar o status da obra. E tinham ali dois senhores, um casal de senhores, de chapeuzinho, escavando na terra, porque descobriram lá sítios arqueológicos importantes, e todo o maquinário teve que parar em função daquela escavação, né? E muito correta, muito respeitosa, que dali até saiu uma exposição de sítios arqueológicos, de sambaquis, que foram descobertos durante a obra. Então, a minha ida, metrô, eu ia ver a obra do metrô, verificar, reclamar, cobrar o andamento, né? Tem muitas imagens minhas de capacete visitando a obra, olhando a obra, isso fora de processo eleitoral, não é aquela colocar o capacete para fazer a campanha eleitoral. Verificar mesmo a obra. O Parque das Favelas, o parque que eles fizeram, que foi a Rocinha, muito complicado, porque nós fizemos, além do maior complexo esportivo do Brasil, nós fizemos uma super UPA 24 horas, nós fizemos alargamento de ruas que eram impossíveis. A Rocinha tem um alto índice de tuberculose no Brasil, por conta da pouca ventilação. Então nós abrimos muitas ruas que eram diminutas na Rocinha, né, e fizemos também apartamentos. Então, essa era a discussão que eu travava com o Bacós e os executivos que ele levava para... E quando era campanha, eu falava diretamente com ele. Eu preciso de recursos, né, e ajudem
a essa campanha, essa pré-campanha, etc. Se eles também não falaram, ótimo, eu fico feliz da vida. Tá, essa chamada taxa de oxigênio, a denúncia também diz que foi paga aí para a Secretaria de Obras. Olha, o senhor Hudson Braga, você soube disso? Teve conhecimento de que existia essa cobrança? Excelência, nunca tive conhecimento. Nunca tive conhecimento e mais, o Hudson Braga, ele não despachava comigo nunca sozinho. Ele foi subsecretário do atual governador Pezão durante todo o meu primeiro mandato. Eu mal me lembro dele na minha sala despachando comigo, mas certamente foi, junto com o Pezão. E no segundo mandato, o Pezão se converteu em coordenador de infraestrutura. Isso e o indicou como sucessor. Então, todos os despachos com o Hudson Braga, o Pezão também participava e outros membros participavam. Sim, então eu realmente nunca tive conhecimento nem dessa expressão taxa de oxigênio, que ela é muito sugestiva até para engraçado, uma taxa de oxigênio que eu não acho a menor graça, porque isso, eu nunca tive conhecimento disso. Quer dizer, o senhor Heitor Lopes, ele esteve aqui, ele tocou da Rio Trilhos, né? Sei. Estava ali, participou dessa obra do metrô. Ele disse que veio para ele já pronta uma proposta e que, apesar de alguma recusa inicial, ele acabou aceitando, de receber um valor indevido em razão dessa obra do metrô, da Odebrecht. Que, na verdade, a Odebrecht era o líder das empresas, então era ela que não necessariamente o dinheiro era só da Odebrecht. Na verdade, você tinha dois partes, sim. Isso. Mas, enfim, ele mencionou aqui o Sr. Vidigal, e que veio com esse valor está destinado a você e tal, e segundo ele, apesar de uma certa recusa inicial, ele acabou aceitando e se penitencia por isso. Segundo ele, essa obra veio, quem tocava essa obra era a Casa Civil, não era a Secretaria de Obras, nem de Transportes. Primeiro, se isso é verdade, se essa obra do metrô ela era tocada pela Casa Civil, e segundo, se o senhor tem algum conhecimento de algum acerto para pagamento de vantagem indevida, porque imagina-se, possível que se é realmente como ele falou, ele não é colaborador, ele simplesmente é um réu que se mostra arrependido e está aí querendo se resgatar que ele mesmo identifica como uma falha. Então, se os senhores têm algum conhecimento de algum acerto, seja de taxa de oxigênio, seja, enfim, desses 5% ou qualquer outro valor, envolvendo a obra do metrô, principalmente com a implicação aí de pessoas da Rio Trilhos, ou da Secretaria de Transportes, ou mesmo da Casa Civil. Doutor Marcelo, o Heitor, eu praticamente o conheci em Bangu, na prisão. Ele lembrou a mim ter participado de uma ou duas reuniões comigo, reuniões de checagem de informações. Ele disse isso aqui, ele está falando via técnica. Eu não conhecia. Não conhecia nem o som da voz dele, não conhecia. Então, mas enfim, ele era muito calado. Você só reparou que ele é muito contido, então ele é muito falado, é um técnico de muitos anos lá de experiência. O metrô, na prisão, pôde me falar os anos de experiência no metrô. Então, desconheço essa informação dele, que ele tenha se beneficiado. Desconhecia. Estou sabendo agora pelo senhor. Segundo, que quem cuidava da obra era a Secretaria de Transportes. A Casa Civil, ela sempre teve um papel de coordenar todos os projetos. Todos os projetos, em todas as áreas, junto com a Secretaria de Governo. Ela não tinha responsabilidade direta. Então, a responsabilidade do metrô era da Secretaria de Transportes. Quem acompanhava o passo a passo e quem cuidava de tudo era a Secretaria de Transportes. Deixa eu dar uma chamada numa atenção que eu acho importante para o seu juízo, me parece.
houve uma licitação internacional para uma espécie de auditoria e curadoria da obra do metrô. Quem ganhou foi a empresa chamada Halcrow. A Halcrow é uma empresa inglesa, é uma das maiores empresas do mundo nessa área metroviária. Então quem fazia a auditoria e o acompanhamento da obra era a Halcrow, subsidiada por outras empresas também, que foram contratadas. Então havia uma auditoria permanente. E foi feito um levantamento, doutor Marcelo, que o quilômetro do metrô do Rio de Janeiro está na média dos quilômetros do mundo inteiro. Então, se o senhor fizer um gráfico com o preço do quilômetro do metrô do Rio, ele está na média internacional. Não houve nenhum superfaturamento de obra, nenhum benefício pessoal. E uma obra, doutor Marcelo, muito difícil, porque ela pega uma área, se o senhor olhar, né, eu não, infelizmente há um ano e um mês não olho, mas se o senhor olhar o Google, né, o senhor vai ver que é uma faixa em que entra o metrô de Ipanema para o Leblon, é muito arenosa, muito difícil. Muito difícil. E o tatuzão, o famoso tatuzão que veio da Alemanha, né, ele ia entrando pela rocha, né, e cada aduela era customizada, era personificada, porque ela tinha que entrar, o senhor via na Leopoldina, aquelas aduelas, uma não era igual a outra, cada uma tinha um DNA para entrar na rocha. Foi uma senhora obra de engenharia que contratou mais de 15 mil trabalhadores. E apesar de tudo isso, o preço médio não era... O preço médio, o senhor pode checar com outros metrôs do mundo, e o preço médio é um preço internacional. Perfeito. Mas então o senhor não sabe de nenhum pagamento nesse sentido? Não. Um outro acusado, Luiz Carlos Veloso, esse sim, amparado por um contrato, por uma colaboração, um acordo de colaboração com o Ministério Público, também reportou pagamentos indevidos, nessa época da obra do metrô, ao então secretário de Transportes. O senhor teve conhecimento de que havia algum tipo de... Desconheço. O secretário Júlio Lopes nunca tratou disso comigo, nunca falou disso comigo, eu desconheço. Bom, e eu vou fazer aqui uma fofoca. O senhor Bezerra ficou chateado com o senhor, porque o senhor disse que ele bebia. Uma fofoca. Doutor Marcelo, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Ele ficou chateado com o senhor, vocês são amigos de muitos anos. Eu acho que eu fui até muito, digamos, generoso com ele, porque ele bebia muito. Eu disse, como é que eu posso beber, como é que eu podia, se eu mexia com dinheiro e tudo mais, atividade... Aquelas planilhas são verdadeiras peças de bêbado. Mas o que ele diz naquela planilha é o seguinte, aquilo era para ele, só para ele prestar conta, segundo a determinação lá do Miranda, né? Não era nada finalizado, mas um rascunho. Isso que ele fala, mas ele ficou chateado só falar que ele bebia logo cedo. Eu percebi uma certa... Vamos ter que qualquer dia conversar mais. eu tenho pena dele pela... Enfim. Todo mundo se dá bem, doutor Marcelo. Falou de mim, se dá bem. Essa é a... Falou do Carlos Miranda agora, falou, se deu bem. Fala do Cabral, se dá bem. É muito triste isso. Mas aí, já que o senhor tocou nesse assunto, fez essa abordagem, o senhor não acha, no mínimo, que seria uma coincidência terrível, tanta gente de empresas diferentes, pessoas, quer dizer, pessoas do governo, e eu até converso com essas pessoas, os colaboradores já não filmam, né, para preservar a imagem, que não posso. A gente conversa aqui, eu pergunto se tem algum constrangimento, as pessoas... Eu não vejo esse terror, como o senhor mencionou da outra vez, estão apavorados, porque tem uma não é coincidência. Não é coincidência, não. Todos que apontaram o dedo para mim tiveram benefício. Todos. Todos que apontaram o dedo para mim tiveram benefício. O senhor, veja bem, segundo aquela presunção que eu falei mais cedo, uma presunção que é relativa, até vai ser absoluta o dia que transitar em julgado. Aí não tem mais discussão. Que não é o caso, mesmo das sentenças que já saíram daqui. Apontam para o senhor, porque o senhor era uma figura
central, o senhor era o chefe do governo, né? Era o governador do estado, com uma aprovação importante, popular. Né? Do pouco que eu acompanho de política, eu me lembro que o senhor tinha um bom relacionamento com o poder central e havia uma ideia até de o senhor tentar uma conjunta com o vice-presidente, alguma coisa assim. Então, o senhor era um expoente. O senhor já relatou isso aqui, que muita gente procurava o senhor por causa dessa sua projeção política. E aqui no Estado, realmente, o senhor era a autoridade maior. Então, se existiu, como pareceu naquele processo que já foi sentenciado, aquelas provas, aquela análise que foi feita, se existiu uma organização criminosa, enfim, no seio da organização, no seio da administração do Estado, do governo do Estado, o senhor é uma figura central, peça. Então, como é que não poderia apontar para o senhor dentro dessa realidade? Sem prova. O que me impressiona é que é tudo sem prova. Eu não é conveniente rediscutir. Não quero discutir, não. Eu só estou dizendo o seguinte: por exemplo, Carlos Miranda, ele vem e diz: havia propina. Né? Em palavras assim, participei da organização criminosa, me arrependo. Cadê a prova? Para o Sérgio Cabral. Mas o que o Carlos Miranda falou, talvez confirme. Aí, exatamente. Aí todo mundo vai se dando bem. Aí o funcionário da Odebrecht vai lá e confirma. O funcionário aí vai a Carioca Engenharia, que foi pega na botija com algum problema, e aí fala do Sérgio Cabral, fala aqui da propina no Maracanã, ou nesse caso do PAC, no Arco Metropolitano, no metrô. Agora, cadê a prova? Eu estou assumindo para o senhor algo que eu, de fato, pratiquei e errei. Caixa 2 de campanha eleitoral. E não é trivial, doutor Marcelo. Não é trivial esse caixa 2, eu estou lhe falando. Porque é o seguinte, você pega os irmãos Chebar, passaram para minha conta 100 milhões de dólares que nunca foram meus, estão lá em Portugal, muito bem, sabe Deus com quanto nas contas, vivendo em Portugal. Bacana, delatores. Os irmãos Ster continuam aí vendendo as suas joias, sabe Deus se com emissão de notas, Dona Maria Trota, o Oscar não sei das quantas, da Gaster, delataram, beleza. O senhor Ricardo Bacói, foi lá, delatou, está na rua. O senhor Miranda confirma isso e ganha um prêmio de ficar não sei quanto tempo preso e depois vai para casa. Então, as pessoas igual, só tem um caminho, é apontar o dedo para o Cabral. Agora, cadê as provas? Eu assumo, inclusive, as coisas que aconteceram em relação a todos eles, eu vou citando. Na Gaster houve a compra assim, de joia, que não é lavagem, porque é algo que se desvaloriza. Em relação ao Chebar, houve sim o caso do Ike Batista, que não pôde me dar o dinheiro aqui do Caixa 2 e preferiu dar lá fora, e eu recebi. Eu assumo que é, mas não o que eles dizem. Né? Aí o Carlos Miranda disse que não, ele mandava para o exterior. Cadê a prova? Vamos falar O Carlos Miranda falou, eu ouvi falar, cadê a prova que... Deixa eu falar aqui da Carioca. Aliás, Marcelo, deixa eu fazer um pedido. O senhor já autorizou e não chegou lá no presídio a pegar a autorização para eu ter acesso à mídia eletrônica. Eu despachei isso? Não já despachou, mas não chegou lá. Isso já tinha até sido feito. Depois eu vou checar. Não sei. Porque eu sinto falta de... O senhor já deferiu já há algum tempo, mas eu não estou lá. 3 meses. Vamos ver isso. Obrigado. Mas vamos admitir, como o senhor está sugerindo, que a cobrança, o pedido, enfim, de recursos na Carioca tenha sido para ajudar em campanha. Só para esclarecer os colegas, conheço os colegas que estão discutindo aqui, que mídia é essa? É a mídia dos depoimentos. Não, a mídia dos depoimentos, o processo é todo eletrônico, com muitas peças, isso. então o advogado pediu para que pudesse ter acesso... Não é por obrigação profissional, estou esclarecendo a eles. Não. Bom, mas enfim, digamos que esse pedido dessa pré-eleição que houve, que foi isso. Como é que foi? Como é que chegou esse valor? Doutor Marcelo, olha só. Dá o que você pode, ou então me dá um percentual da obra, como é que foi? Eu vou dizer para o senhor como é que isso funciona. Abertamente aqui, como eu já falei para o senhor, sem nenhum...
Primeiro que há uma frase do Tancredo, sabida, inteligente, como era do feitio do Dr. Tancredo. Melhor que o poder é a perspectiva do poder. Então, o fato de eu ter tido sempre boas performances eleitorais, havia fila para me ajudar. Também já perdi. Quando eu perdi para o prefeito Conde no segundo turno, em 96, aos 33 anos de idade, foi uma grande lição para mim, porque o telefone não toca no dia seguinte. E aí é difícil pagar as dívidas de campanha. Mas quando você... E onde é que eu errei? Onde é que eu errei? É que os recursos que vinham para mim, eu usei na campanha e fiz uso para mim. Para minha vida pessoal. Para ter uma vida incompatível. Tá. Eu até queria perguntar isso. Da outra vez o senhor falou que gastou 125 milhões. Isso. 25 por dentro Isso. e 100 milhões por fora Isso. na sua última campanha para governador. Desses 125, quanto o senhor fez uso para o senhor? O senhor se apropriou de quanto? Doutor Marcelo, aí o senhor pega 2012, aí o senhor pega 2008, aí o senhor pega 2006, né? Aí você vai somando, né, esses recursos. Eu não posso precisar o senhor, mas eu posso lhe garantir que eu tive uma vida muito além dos meus dinheiros lícitos. Sim, o senhor até deu exemplo. Eu digo isso para o senhor. Caixa 2. 250 mil Exatamente, eu errei. Que pagou lá fora. Eu errei e, inclusive... Mas o senhor não tem uma noção desses 125 milhões que foi a última campanha para governo? Quanto disso o senhor se apropriou? Eu não posso precisar porque tudo isso foi gasto. Eu não tenho e gasto em consumo. Eu não fiz uma poupança à lá irmão Shebar de 100 milhões de dólares. Tudo bem. Isso é que me indigna. Então, ok. Então voltamos agora para a Carioca. Estamos aqui na Carioca, eu sou o dono da Carioca, o senhor vem até mim fazer o pedido como o senhor está dizendo que vem. Como é que foi esse pedido? Não. O que o senhor pediu? Percentual, valor fixo? Como é que é? Então vamos dar um rewind no roteiro. Eu não vou ao senhor, é o senhor que vem a mim. Tá, como é que eu posso ajudar? Exatamente. Se você está bem na campanha, né, como é que pode ajudar? Olha, eu estou precisando de X milhões de reais. 6 milhões de reais, 5 milhões de reais para a campanha eleitoral, eu preciso ajudar isso, pagar isso. E aí o senhor está inteligentemente me querendo que eu cite, eu não vou citar. Não, me perdoe, eu não vou citar. Não sou tão inteligente como o senhor pensa. Não, o senhor é só... O senhor já disse que não vou insistir. Então, diante daquele quadro de necessidade, eles dizem, olha, eu posso contribuir com tanto nessa campanha, né? E ao longo da campanha isso evolui, porque, como disse, melhor do que o poder é a perspectiva do poder. Você vai chegando mais perto, né? Você tem maior colaboração daqueles que têm interesse em ajudar a campanha. O que eu acho, que eu fico muito indignado, se o senhor me permite, o desabafo, que não tem nada a ver com o senhor, é pegar e vincular, né, quando eu digo que o preço médio do quilômetro do metrô é o preço médio internacional. Quando eu digo que o arco metropolitano, eu li no processo o próprio Ricardo Bacóis e declara que não teve lucro, que quis até largar. Que o PAC das favelas, que o PAC da Rocinha deu enorme prejuízo para eles, que eles estavam desesperados com isso. Então, portanto, eu não sei de onde é que vem essa propina. Eu afirmo sim, ajuda de campanha. E eu fico muito indignado quando eu vejo, por exemplo, um estudo da Firjan vinculando crise do governo atual, 4 anos depois de eu ter saído, com esses assuntos aqui. Tá. Sabe por quê, doutor Marcelo? Não vamos entrar por essa... Não vou entrar não. Eu só fico chateado que o cidadão que está lá está 24 anos sentado na cadeira. Daqui a pouco eu posso ser... Pode ter uma reclamação da Justiça Eleitoral que eu estou deixando o senhor fazer campanha antecipada. Eu não posso, a gente não pode entrar por esses assuntos não. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para Carioca. O senhor admite então que aceitou receber um valor mensal que seria para usar em campanha. Passou para 500 mil realmente, como eles dizem, ou o senhor não reconhece isso?
Não reconheço nem 200 nem 500, porque eu não posso precisar ao senhor, seria Não mentira. era fixo. Não era fixo, não era mensal e era de acordo com aquilo que eu combinava com o empresário para ajudar a campanha. Qual o Não, maior as valor que campanhas. o senhor recebeu, chegou a As receber? campanhas. Teve alguma vez que foi 500 mil ou mais do que isso? Pode ter, eu não me lembro porque eu não acompanhava isso diretamente. Né? Então, eu combinava um valor e que era pego de acordo com a disponibilidade de caixa da empresa para a campanha ou para pagar um serviço pós ou pré-campanha, né? Para diversos prestadores de serviço. Tá. Esse valor aumentou O que me causou na indignação... época do metrô, quando começou a obra do metrô? Não, Que não, tem era nenhum, o faturamento. não há nenhum vínculo entre o metrô, não há nenhum vínculo entre uma obra, Excelência, e a contribuição de campanha, seja pré-campanha, campanha ou pós-campanha. Não há, eu disse ao senhor, inclusive, não há mesmo. Não há dúvida. Eu estou lhe afirmando, eu estou A empresa está colaborando, está contribuindo, não tem. Porque tem as obras, né? Está recebendo as obras. Aumenta a obra, aumenta o faturamento. Eu entendi o que o senhor está querendo dizer. Não tem realmente Não, uma relação? não tem. Ou não seria um excesso de ingenuidade da sua parte achar que não tem nenhuma relação? Eu vou dizer para o senhor, e eu disse isso na última e reitero agora, há diversas empresas que colaboraram para a minha campanha com valores expressivos, importantes, e não prestaram nenhum serviço ao meu governo. Inclusive empresas multinacionais. Empresas que nunca tiveram nenhum benefício do meu governo, mas que me apoiaram, porque acreditavam no meu projeto, acreditaram no meu projeto. Não é? De fato, como o senhor disse, houve quem quisesse que eu fosse candidato a presidente da República, a vice-presidente da República. Recebi diversas visitas de políticos nacionais desejosos que eu disputasse a eleição em 2010, não para governador, mas para presidente da República, quando o presidente Lula estava deixando o governo. E eu disse que não, que eu tinha que cuidar do Estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos um projeto em andamento e que não podíamos deixar de concluí-lo. Né? E eu vejo hoje, sinceramente, sem querer fazer propaganda eleitoral, nem posso, estou preso, que as coisas aconteceram, doutor Marcelo. Nós realizamos mesmo isso, o meu leitmotiv, a minha motivação para fazer o metrô, o senhor não faz ideia da minha emoção ao ver o metrô inaugurado, ao ver nós fizemos 18 quilômetros de metrô subterrâneo. No primeiro mandato, doutor Marcelo, nós tiramos o povo da Baixada Fluminense, da Pavuna, que pega na Pavuna, vindo de São João do Meriti e de outros municípios, e que tinha que baldear na Estácio, e vai direto para a Central do Brasil, fazendo a linha 1A. Inauguramos a estação Cidade Nova, depois inauguramos a estação General Osório. Quer dizer, eu sei, doutor Marcelo, o senhor acredita que eu enfrentei resistências, inclusive de articulistas em jornais, reclamando que eu tinha fechado a Praça Nossa Senhora da Paz por causa do metrô? Ah, mas o meu netinho vai passear onde? Chegaram a escrever isso nos jornais. A Praça Nossa Senhora da Paz está mais bonita hoje do que estava antes da obra do metrô. Nós entramos por dentro dos prédios, por debaixo, obra arriscada, porque como vinha o metrô, ele vinha em lateralidade, ele vinha Siqueira Campos lá na ponta, Praça Cardeal Arco Verde lá na ponta, fugindo do passageiro. Nós fomos ao encontro do passageiro. Nós botamos o metrô dentro da General Osório, Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alá, Antero de Quental, e tem muita gente da Zona Sul, infelizmente, que não ficou satisfeita de ver o povo do Rio de Janeiro chegar de metrô na Zona Sul. O senhor sabe disso, porque o preconceito existe. Infelizmente, muita gente fica desagradada, porque hoje o povo pode pegar um trem de qualidade lá de Duque de Caxias, baldear na Central do Brasil, trem que eu trouxe, renovei 100% da frota de trem, ele vem de trem gelado. Hoje se reclama do frio do trem, antigamente se reclamava do calor do trem. Vem de trem gelado, baldeia na Central e vai até a Barra da Tijuca. Tem gente que não gosta, tem gente que escreveu o artigo. O senhor sabe que eu recebi uma moça, uma senhora de Ipanema, sabe o que ela me pediu? Eu juro por Deus que ela pediu isso para mim, e o Pezão é testemunha que ele estava do meu lado. Uma presidente de uma associação lá, não é nem de amigos não, mas ela fala, volta e meia em jornal. Ela me pediu, pelo menos não abra no final de semana.
pelo menos não abra no final de semana. Você vê, a pessoa vai a Nova York, acha muito bonitinho ter metrô no Upper East Side, no Meatpacking, mas não quer metrô na porta da sua casa. Perfeito. Lhe dei uns bons minutos para o senhor vender o peixe. Agora, o Ministério Público tem alguma pergunta? Boa tarde, seu Sérgio. Boa tarde, doutora Fabiana. Seu Sérgio, o senhor falou dessa proximidade que o senhor tinha com os empresários, que o senhor conversava pessoalmente a respeito daquilo que o senhor chama de doação de campanha. Essa proximidade, essa facilidade que o senhor tinha, esse trânsito, até mesmo para fazer esses pedidos que não vou entrar no mérito, mas que o Ministério Público entende ser um pedido de propina, que o senhor, na sua lógica de defesa, apresenta como pedido de doação de campanha, essa proximidade, o senhor não abria portas para que essas empresas também tivessem a mesma facilidade com que o senhor chegava até eles, que eles também chegassem ao governo para pedir benefícios, seja não só na realização em si de obras, mas para que elas vencessem esses editais, para que editais fossem alterados em benefício dessas empresas, ou mesmo para liberação de pagamentos para essas empresas? Não, doutora Fabiana, jamais, em tempo algum, como governador, eu vinculei qualquer apoio financeiro a obras de governo. Não, esse vínculo jamais ocorreu. E eu vi a senhora uma vez falar, eu queria até fazer uma reparação à senhora. A senhora deu uma entrevista e que de alguma maneira está aqui no contido nesse processo, por isso que eu me permito falar, está explicitamente colocado nesse processo, que a senhora disse que as Olimpíadas tiveram como objetivo fazer obras e ganhar dinheiro. A senhora me desculpe. Eu vou dizer para a senhora o que eu disse, para a doutora, o que eu disse para o príncipe de Mônaco, quando me perguntou isso no Q&A, perguntas e respostas, em Copenhague, quando o Rio de Janeiro estava se apresentando. Eu disse para ele, olha, ele perguntou qual era o maior legado que ficaria para a população do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu disse que teriam grandes legados de mobilidade, residenciais, está aqui ao nosso lado aqui esse Porto Maravilha, que é um espetáculo, mas que o maior legado era a autoestima do povo brasileiro, que poderia realizar aquele evento. E está aqui nesse processo uma mentira deslavada, dita pelo senhor Ricardo Bacói, de que o metrô andou por conta das Olimpíadas. É mentira dele, porque o metrô não fez parte do caderno de encargos das Olimpíadas. Eu, quando ia fazer a apresentação na campanha, doutor Marcelo, é importante saber isso, quando eu ia falar sobre a nossa campanha aos Jogos Olímpicos, em todas as localidades do mundo, o metrô nunca foi posto como obrigatoriedade, não está no caderno de encargos. Se eu procurar, nós incluímos depois. Porque eu disse para eles, porque a família olímpica, vamos chamar assim, a família olímpica, que são os membros do COI, os atletas que participam do evento, a imprensa que vem de fora para cobrir, o que eles chamam de família olímpica, se dava por satisfeita com a construção daquele novo viaduto que o Eduardo fez para a Barra da Tijuca e com uma linha expressa para a família olímpica. Eu é que disse para eles, mas nós vamos fazer o metrô, é para o povo do Rio de Janeiro, não é para vocês não. Acabou que o povo do Rio de Janeiro, graças a Deus, usou no metrô e usa até hoje. Mas não, a motivação, como diz aqui no processo, não foram os Jogos Olímpicos, pelo contrário, o suíço, acho que francês, franco-suíço, Buoni, um nome assim, com B, que era o responsável, ainda é o responsável no Comitê Olímpico por Transportes, ele visitou muitas vezes a obra questionando por que estava no caderno de encargos e duvidando que ficaria pronta. Primeiro disse que não precisava, depois disse, eu acho muito difícil ficar pronto. Então, nós não aproveitamos as Olimpíadas para fazer o metrô para ganhar dinheiro, nós aproveitamos as Olimpíadas para fazer o metrô para o povo do Rio de Janeiro, para a senhora pegar o metrô aqui, no centro da cidade, e sair lá no Jardim Oceânico. Ou sair lá no Irajá, se a senhora quiser.
e conectar com o BRT que o Eduardo fez. Nós mudamos a lógica da mobilidade urbana. E o metrô é a maior e melhor obra de mobilidade porque ela não tem intervenção espacial. Quer dizer, ela não intervém no espaço urbano, ele corre por debaixo. Então, quer dizer, você permite que a cidade floresça, cresça, se desenvolva, sem fazer a interferência física que o BRT, que é muito mais barato que o metrô, mas que não tem essa vantagem. Por isso que as grandes metrópoles do mundo não param de expandir metrô, não param de fazer metrô. E por isso eu falo com muito orgulho que eu fiz mais do que os 8 governadores que me antecederam. Seu Sérgio, não estou de forma alguma questionando os benefícios do metrô, não é esse o propósito. Mas eu nunca vinculei, respondendo à senhora, eu nunca vinculei, vou fazer obra, portanto me dê dinheiro para a campanha. Salvo engano, a frase não foi o objetivo das Olimpíadas, foi esse, mas acho que as Olimpíadas foram usadas como um trampolim. Mas assim, não é só justo. Voltando à pergunta, o que eu talvez eu não tenha sido muito clara, senhor, mas eu não pergunto se o senhor pediu propina ou o que o senhor disse que a doação de campanha é vinculado à realização de obras. O que eu perguntei é se essa proximidade com que o senhor tinha, essa facilidade que o senhor tinha, essa familiaridade até para chegar até um empresário e pedir esses valores, se isso também não tinha um fluxo inverso para permitir, para facilitar que esses empresários também entrassem no governo e acessassem secretários ou agentes públicos do seu governo para facilitar nos editais. Eu entendi. Pelo contrário, houve muitas reclamações. O Ricardo Bacós era um que ia sempre reclamar lá de não estar tendo lucro. Empreiteiro nunca tem lucro. O empreiteiro está sempre chorando prejuízo. Isso é lugar comum. E eu dizia, a autonomia é a dos secretários. Prestador de serviço também nunca tinha lucro. Estava sempre chorando prejuízo. Minha margem, poxa, não faz o reajuste, etc. Havia auditorias o tempo inteiro. Meu secretário de Fazenda foi Joaquim Levy, hoje diretor financeiro do Banco Mundial. Depois foi Renato Vilela, que foi secretário de Fazenda do Geraldo Alckmin. Meu secretário de Planejamento foi o Dr. Sérgio Rui Barbosa. Pessoas duras, que olhavam os recursos com enorme precisão. Doutora Fabiana, meu governo alcançou o grau de investimento em 2 agências de risco. Foi o primeiro governo da América do Sul. Nenhum governo alcança o grau de investimento se ele não tiver responsabilidade fiscal. Por isso que ontem, quando eu vi o Eduardo Eugênio falar aquela bobagem, ele está há 24 anos sentado no Sistema S, 24 anos sentado em cima de recurso público no Sistema S, falar aquela bobagem, aquele vínculo mentiroso e irresponsável. Isso me indigna. Então não houve, por minha parte, o que eu tinha, essa facilidade que a senhora fala, essa facilidade, essa relação com as pessoas que me ajudavam financeiramente, ela foi construída ao longo da minha vida pública. Ela não começou Sérgio Cabral, governador. Eu fui deputado estadual com 12 mil votos. Depois eu fui reeleito deputado estadual com 168 mil votos. Fui o deputado mais votado da história do Estado em 94. Aí fui eleito presidente da Assembleia Legislativa. E o Carlos Miranda aqui falando que essa organização vem desde o tempo da Assembleia. Uma coisa absolutamente falaciosa. Ele não estava, aliás, nem no núcleo da gestão. Até isso esse rapaz tem ele trabalhava para o rancor, senhor. porque ele não trabalhava nem junto a mim diretamente na presidência da Assembleia. Ele era assessor dos deputados que eram membros da Comissão de Orçamento como economista. Ele nem fazia parte do meu núcleo de decisão. Então ele não frequentava a minha casa. Vamos falar a partir então da campanha para 2007. 2006, 2007. Perfeito. Ele trabalhava para o senhor Carlos Miranda. Ele até 2006, ele trabalhou, até 2006, eu acho que eu não sei bem a vida pessoal dele, se ele trabalhou em algum lugar até 2006, não era comigo. A partir daí. Ele saiu. Eu não convidei para o governo, ele ficou muito magoado que eu não convidei para o governo,
e dei a ele essa função, Uma função. que eu chamo de amarra cachorro, o cara de leve trás. Ele não sabia, ele nunca participou de uma reunião. Eu duvido que alguém diga assim, o Carlos Miranda participou de uma reunião decisória. Tá. Isso que o Bacose falou é a pura mentira. Até Deus é tão bom que ele até mentiu no mês, que ele botou abril. Eu não tinha nem aberto o escritório. Então, o seu Carlos Miranda exercia uma função, como o senhor diz, subalterna. Subalterna. Tá. Exatamente, o termo é esse. Ele O termo era correto é esse. assalariado? Ele era. Qual era o valor do Em salário? torno dele? de 70 mil, 75 mil. O que ele disse é verdade, quando sobrava o dinheiro no final do ano, eu dava dinheiro para ele. Agora, dizer que eu dava 150 mil para o Regis é mentira. Tá. Eu nunca dei dinheiro para o Regis Fischer. Dizer que eu dava 150 mil reais para o Wilson Carlos é mentira. Eu nunca dei dinheiro para o Wilson Carlos. Ele tenta jogar nas pessoas. Eu não sei como é que esse sujeito acorda. Tá. Numa função tão subalterna assim, não me parece muito proporcional esse salário de 70, certo? Mesmo Exatamente não por chegando conta a de eu 150. assumir para o Dr. Marcelo Bretas, que preside esse inquérito, que errei ao me apropriar de recursos de Caixa 2. Então, esse recurso absolutamente alto, porque 70 mil reais é muito dinheiro, em qualquer lugar do mundo, eu pagava ele em função dele cuidar dos meus recursos, que ele via que eram altos. Que ele via que eram altos. De gastos em casa, de gastos em campanha, ele via. Mas ele não sabia que eu sentei com um fulano para combinar a ajuda de campanha XYZ. Doutora Fabiana, o Nelson Rodrigues tem a figura do cunhado canalha. Ele é o primo canalha. Porque é casado com a minha prima, está mentindo para mim, mentindo aqui, de maneira absurda e sem nenhuma materialidade. E com qual dinheiro era pago esse salário dele, de 70, 75? Também Exatamente, era com sobra de campanha. Como eu pagava aos funcionários, os meus funcionários. Era tudo com esse dinheiro. Inclusive o salário do seu Carlos Miranda. Doutora Fabiana, eu já reconheci que, doutor Marcelo me perguntou aqui, o senhor confirma que comprou a joia que não é lavagem de dinheiro? Confirmo. O senhor confirma que o senhor pagou a viagem com dinheiro? Confirmo. O senhor confirma que pagou o Carlos Miranda com dinheiro? Confirmo. Agora, esse recurso dele, por exemplo, ao colocar, né, eu estava até conversando isso com o doutor Rodrigo, 10 milhões de reais do senhor Carlos Miranda nas minhas costas, o que eu tenho a ver com os 10 milhões do senhor Carlos Miranda? Eu não sei onde é que ele pegou esse dinheiro ou se ele manipulou dinheiro. Quando bota o Ari Filho com 7 apartamentos como meu assessor, porque tem isso, doutora Fabiana, eu posso afirmar que há executivos que roubaram as suas empresas ao falar em meu nome. Há executivos de empresas que roubaram a empresa ao falar em meu nome. Isso eu não tenho dúvida. Grandes empresas, como a Odebrecht, por exemplo, eu não tenho dúvida que o Benedito Júnior roubou a empresa. Eu não tenho dúvida que ele pediu dinheiro. Eu não tenho dúvida que esse Alberto Quentais, na Andrade Gutierrez, fez a mesma coisa. E o mesmo na Carioca Engenharia. E agora o dono é obrigado a confirmar para manter o seu acordo leniense. E no meu caso, eu não tenho dúvida que algumas pessoas possam ter feito ações em meu nome. Do Camaro Amarelo do senhor Ari aos seus apartamentos, passando pelo patrimônio do senhor Carlos Miranda, que eu não tenho nada a ver com isso. O que eu dava a ele era em torno de 70 mil reais por mês e pagava bonificações no final do ano, de campanha eleitoral. Tá certo, então. Estou satisfeito. Então o senhor Carlos Miranda, ele inventou, ele mentiu diante da senhora, diante do doutor Marcelo. Exceto com relação à remuneração. Não, exceto como remuneração, não, ele falou 150 mil reais. Que é, o senhor Chegou, disse que no início era 50, foi aumentando. É mentira dele. E mais do que isso, botar o doutor Regis Fischner e o secretário Wilson Carlos nessa história é uma pura mentira. Cadê a prova? Cadê a prova? O que eu pergunto é o seguinte. Esse não é objeto aqui. Não, mas eu tô preso. Eu estou preso e respondendo a diversos processos. Toda hora um aponta para mim se dá bem e não tem prova. Perfeito. Alguma outra defesa quer fazer pergunta? O advogado do interrogando quer perguntar? Sim, excelência. Somente se o senhor Hudson Braga tinha o costume de despachar com o senhor diretamente ou algum Não. subsecretário? O Hudson Braga, ele nunca foi ao meu escritório individualmente para tratar de nenhum assunto.
a não ser pegar uma assinatura, algo corriqueiro, como com a minha secretária, assina aqui um documento que tem que ser mandado para a Caixa Econômica, que precisa ser mandado para o BNDES, que precisa ser mandado para o Ministério das Cidades, alguma coisa mais. Mas reuniões, ele nunca participou de nenhuma reunião sem a presença do governador Pezão, que era o secretário de obras e depois coordenador de infraestrutura, porque, como eu disse aqui, o Pezão ele foi secretário de obras de 2007 a 2010, e em 2010 eu o convidei para assumir a função de coordenar a infraestrutura. Já pensava nele como um pré-candidato a governador e achava que era importante ele ter uma noção maior da área de infraestrutura. Então, mas houve várias reuniões com diversos secretários da área de infraestrutura que ele participou, mas especificamente da secretária de obras, até por um pudor meu, ele foi indicado pelo Pezão. Eu não conhecia, ele jamais tinha visto o Hudson Braga antes de assumir o governo. Então, por uma questão até de respeito ao Pezão, toda reunião que eu tinha com o Hudson Braga, o Pezão participava. O secretário e depois coordenador Pezão participava dela. Então, nunca tive nenhuma, essa história de 1%, de taxa de oxigênio. E mais, doutor Marcelo, eu quero reiterar, a doutora Fabiana, porque depois vem as alegações finais e a gente vê o Ministério Público fazer toda uma argumentação a respeito a doutora Fabiana. Volto a dizer, fala-se em propina, fala-se em percentual de 5%. Nenhuma empresa comprovou nunca esses tais 5%. E na lógica do Ministério Público, da acusação, o senhor Ricardo Bacósia fala em 39 milhões de reais. Quando eu posso afirmar que só do metrô foram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se somar o arco metropolitano, se somar ao PAC das favelas, vai a quase 1 bilhão e meio de reais. Ora, ou talvez mais, 1 bilhão e meio de reais, 5% são 75 milhões de reais. É mais do que, quase o dobro do que está aqui. Então quebra completamente essa lógica. E ele põe aqui nesses 39 milhões, incluindo as campanhas eleitorais. Incluindo os valores pagos às campanhas eleitorais. Por isso que eu estou afirmando, eu não posso dizer para o senhor se foram 39, 20, eu não quero mentir para o senhor. Se foram 29, 28, 30, eu posso lhe garantir que todos os recursos vieram de campanhas eleitorais. E nenhum deles vinculado à obra, nem pedido de propina. Mais alguma coisa ligada aos temas deste processo que o senhor queira falar? Que tenha... Eu fico sempre... Eu queria chamar a atenção, isso que o doutor Marcelo me permitiu falar, quer dizer, que todos que apontam para mim se dão bem nos seus processos, né? Que, de fato, o Miranda, depois de 13 meses preso, 47 anos condenado, né, e participando de uma série de processos, faz essa covardia contra mim. Eu imagino a família dele como deve estar sem graça, uma pessoa casada com uma querida prima, imagina a minha tia Didi, irmã do meu pai, sogra dele, com o constrangimento que ela deve estar passando. Essa imputação de 1% que eu havia anotado também, que é um absurdo. Essa contradição do Bacósia em relação aos valores. Não havia o escritório em abril de 14, e nunca tive nenhuma reunião com Miranda e Bacósia. As anotações do Bezerra mesmo falam em 5 milhões de reais, mas eu não quero aqui discutir se foram 5 ou 39, foram mais de 5 milhões, mas as anotações do Bezerra falam em 5 milhões de reais, né? Basicamente é isso. Ok. Sim, mas Pode encerrar, graças.